Olá pessoal, aqui é o Igor. E aqui é o Juninho. Oi! Então, nós fizemos um joguinho no vídeo antepassado que era mais ou menos dessa forma. Era um jogo bem simples em C Sharp. Ele usava 4 imagens, aqui tem 5 imagens, mas ele usava 4 imagens que deveria ser uma para a direita, uma para a esquerda, uma para cima e uma para baixo. Aqui tem 5 imagens. Essa daqui não conta. Usava uma terra, um baú, uma árvore. Essas imagens aqui do personagem eram em BMP e essas imagens aqui eram em GIF. O joguinho ficou dessa forma. Era um joguinho bem simplesinho, não estava com as direções de perfil do personagem da imagem corretas, mas agora a gente vai corrigir e vai deixar mais bonitinho, com imagens mais bonitas. Vai ficar dessa forma aqui. New. Eu havia mostrado também uma preview de como ficaria. Na preview eu usei todas essas imagens aqui que estão em preto. Eu tirei de um site coreano as imagens, que ao que me parece era free de se pegar as imagens. As imagens eram dessa forma. Eram 16 imagenzinhas de 4 em 4, cada uma num lado da imagem. Só que no preview que eu fiz, eu tive que recortar uma por uma para fazer cada uma dessas 16 imagens de posição de perfil do personagem. Então, para resolver esse problema de recortar uma por uma, eu criei um código dentro do programa para separar essa imagem complexa de várias imagens juntas em imagens utilizáveis dentro do programa. O jogo, vai ficar dessa maneira. Esse daqui é o personagem que o meu irmão recortou do site. Não é a menininha que eu acabei mostrando agora há pouco. Está usando uma grama que ele catou do Google, uma árvore que ele catou do Google e um baú que ele catou do Google. Vamos descer até aqui. Tá devagar o jogo porque eu deixei em 200 milissegundos o timer. Olha lá, ele catou um baú. Passou por cima do baú, eu nem vi. Vai ter mais um baú aqui pra frente. Aí, um baú. O baú também, todas essas imagens de fundo, o baú, a grama e a árvore, são 64 pixels por 64 pixels. Eu não me lembro se era GIF, BMP ou PNG. Mas no código do programa vocês procuram lá e vai estar escrito. Quem vai ensinar a fazer as imagens de fundo vai ser o Juninho. Então, vou passar para ele mostrar para vocês a editar as imagens tiradas do Google e passar editando ela no Photoshop de pobre, que é o GIMP, que é um programa de edição de imagens. Muito comum, muito usado, inclusive, para aqueles que não querem pagar por um programa profissional como o Photoshop. Vamos lá. Muito bem, chegamos à melhor parte do vídeo. Vocês vão aprender como fazer aquelas imagens, aquela edição, né, de recortar o quadro em 64 por 64, obviamente não utilizando o Photoshop. Também poderia se utilizar o Photoshop, porém é um programa pago em que normalmente eu dispenso. Tenho, porém dispenso, né, para quem não tem condições de pagar por um programa caro, né, como o Photoshop. Nós temos essa opção aqui, que é o GIMP, né, que é um programa de edição de imagem, um software de edição de imagens, freeware, né, open source freeware, que seria gratuito. Ele é totalmente gratuito, porém, ele é bem completo, né? Porém, ele não tem mais versões novas. Ele foi finalizado na versão 2.8, né? A última versão dele é 2.8. Em compensação, ele tem muitos plugins. Ele tem muitos plugins para você fazer várias edições de várias coisas, fazer vários efeitos nele. Bem,
Sem mais delongas, primeiro vamos saber como procurar as imagens no Google, como achar essas imagens para utilizar no jogo, né? Nós temos duas formas para fazer isso. E, bem, temos alguns padrões que devemos seguir, né? Que seriam seria a busca por palavras-chave em inglês, tá? Esse é o primeiro padrão que devemos seguir. Caso você queira um dia criar um jogo mesmo de verdade nesse mesmo sentido e quiser disponibilizar esse jogo, eu recomendo que você procure por imagens sem direitos autorais, né? Como utilizar o sistema de tags do Google, tá? Primeiro vamos procurar uma imagem de fundo, a imagem do terreno, né? Vamos lá então. Grass, que é grama no caso você queira de grama, caso você queira de outras coisas, né, pedrinhas e tal, você procura aí em inglês. No caso vamos utilizar uma grama, então seria grass title, tile, no caso, é tile que fala, tile, enfim. Aqui temos várias imagens contínuas. O que seriam imagens contínuas? Seriam imagens padrões em que elas podem ser replicadas várias e várias vezes e não ficará com aquelas marcas entre as imagens e outras. Bem, temos vários tipos de gramas, vários modelos, vários tons. Você pode escolher a sua aí, apenas clicar em cima, por exemplo essa daqui, né? Clicar nela, com o botão direito em cima dela e ir em salvar imagem como. Você irá salvar a imagem e irá colocar ela em algum local aqui da sua escolha, né? Após isso, na verdade não tem nenhum padrão a ser seguido. Necessariamente não precisa ser em PNG, nem GIF e nem em JPG. Você pode baixar ela em qualquer formato, né? O que é importante é que seja uma imagem contínua, pelo menos do terreno. Seguindo em frente, vamos procurar a árvore, né? Que no caso foi utilizada a árvore. Você pode utilizar rochas para ser uma parte que irá bloquear o caminho para o personagem passar, né? No caso aqui vamos utilizar árvores. Então vamos lá. Tree, né? Tree, GIF. Aqui temos algumas árvores a serem utilizadas, né? Ou por exemplo, você pode colocar aqui tree apenas e ir em vector, que no caso seria uma imagem com um design meio cartoon, né? E que o fundo seja transparente. Também é uma coisa que facilita muito, pois você vai ter que transformar ela em transparente, o fundo em transparente, correto? Correto. A próxima coisa que nós iremos buscar aqui será o baú, né? Algum objetivo para o jogo, porque não adianta nada você ter um jogo sem objetivo. Então vamos lá. Baú em inglês é chest. Não é esse chest não, é treasure chest. Peço desculpa por essas imagens perturbadoras aí, né? Não procurem chest, apenas chest no Google. Tem umas imagens perturbadoras. Enfim, aqui temos vários baús, né? Alguns deles são em vetor, são com fundo transparente, outros são fundos brancos, que é o mais comum, né, a ser utilizado. Você pode escolher qualquer uma delas e fazer o mesmo sisteminha. Clique em cima, espera carregar, botão direito, salvar imagem como. Coloca o nome e clique em salvar. Após você estar com todas as suas imagens prontas, vamos para a parte mais complicada, ou talvez não, para alguns apenas, de se fazer essa transformação na imagem, né? Então vamos lá. Bem, aqui temos 3 imagens que eu já baixei, né, do Google. Primeiro vamos começar com a grama. Vocês podem, depois de vocês terem instalado o GIMP no computador de vocês, né? Processo simples. Vocês podem pegar a imagem, clicar em cima, vir com o botão direito em cima dela e vai em editar com o GIMP.
Caso no teu computador não apareça, após você clicar com o botão em cima dela, não apareça essa opção editar com o GIMP, eu recomendo que você desinstale ou instale de novo corretamente, porque alguma coisinha você fez de errado aí, né? Enfim, vamos lá. Aqui temos a imagem e aqui temos as opções do GIMP. Essa é a imagem contínua que nós iremos usar para o terreno. Após isso, vamos pegar a segunda imagem, que seria a do baú. Mesmo sisteminha, editar com o GIMP. E vou pegar também, para ficar mais fácil, a da árvore. Ok? Vamos na imagem do terreno. Ok? E vamos criar uma nova imagem a partir dessa imagem base. Então, aqui temos a imagem base. Você pode vir aqui em arquivos, nova imagem, ou apertar Ctrl N. Nova imagem. E mantenha a resolução do mesmo tamanho. Ok? Aqui nós temos uma imagem em branco do mesmo tamanho que a original. Ok? Vocês podem voltar para a imagem original, aqui para a abinha da imagem original. Clicar em cima dela, segurar o Ctrl e apertar A, que é para selecionar a imagem toda. Em seguida apertar Ctrl mais C, que é para copiar essa imagem. Voltar para a aba em branca e colar, Ctrl V. Aqui nós iremos fazer todas as alterações possíveis. Começando inicialmente a colar a imagem, né? Vocês podem vir aqui nesse selecionador na caixa de ferramentas. Aqui nós temos um quadradinho, que ele é o quadradinho de seleção. Ferramenta de seleção retangular. Vocês podem clicar em cima dele e vir aqui bem no cantinho aqui, e a hora que aparecer aquela âncora, vocês podem clicar no fundo com o botão esquerdo, que ele irá ancorar a imagem no fundo. Essa irá ser a imagem base, onde faremos todas as modificações, ok? A partir disso você não precisa mexer em mais nada. Bem, agora eu irei explicar para você como facilitar o processo de você criar as imagens em 64 por 64. Para isso, é muito mais fácil que você obtenha uma imagem de fundo transparente, né? Como essa daqui do baú. Porém, muitas vezes é meio difícil você obter imagens desse tipo. Bem, agora eu vou ensinar vocês a como transformar, como colar, no caso, como fazer a diferença de imagens do baú e das árvores nessa grama contínua aqui. Para isso, primeiro vocês devem abrir, obviamente, as imagens aqui, né? Como eu já disse antes. E para facilitar, seria muito interessante se vocês conseguissem achar imagens de fundo transparente, como essa daqui, ó, do baú, ok? Porém, é muito difícil achar imagens assim, né? Então, é mais provável que vocês achem imagens de fundo branco, como essa daqui, ok? E como transformar essa imagem em fundo transparente, ou como fazer para essa imagem ser colada aqui sem precisar, né, transformá-la em um fundo transparente. Para isso, vocês vão ter que usar uma simples ferramenta que está aqui na caixa de ferramentas, que é a ferramenta de seleção por cor, que ela tem 3 coresinhas aqui do lado e um dedinho. Para isso, vocês podem clicar com o botão esquerdo em cima dela. Vir aqui embaixo, ela tem o limiar, que ela identifica a diferença de cor máxima, né, dentre uma cor para outra, né, os tons diferentes, e qual é o limite de cor que ele vai aceitar nessa seleção. Como no nosso caso nós queremos só a árvore, o que nós devemos fazer? Você pode clicar aqui no fundo branco e ele irá selecionar toda a parte de fundo branco, né? Pelo menos a maioria dela. Clica o botão direito, né? Vem na opção selecionar, inverter, ou então apertar Ctrl I e ele vai inverter a seleção. Após isso é só apertar Ctrl X, que ele irá recortar a árvore toda, ou pelo menos a maior parte dela.
E com isso, vocês podem vir aqui na imagem de fundo, né? E dar um Ctrl V. Prontinho. Porém, ela está muito maior do que a imagem base, correto? Então o que vocês devem fazer é redimensioná-la. Para isso, vocês vão usar essa opção redimensionar, ferramenta de redimensionar, né? Clica com o botão esquerdo, vem aqui na imagem, sem tirar a seleção, clica em cima da árvore e começa a puxar. Essa é a parte mais divertida, é começar a puxar. Isso, vocês vão puxando ela aqui e tenta deixar ela numa posição que seja interessante para vocês, né? No caso, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, né? Mas no meu caso, eu acho que vai ser isso daqui. Aqui. Após isso, é só vocês clicarem em redimensionar. Pronto. Eu recomendo que vocês, quanto maior a árvore estiver dentro desse quadradinho, melhor. Ok? Para não dar uma diferença realmente, e também porque ela vai ficar pequenininha após a gente fazer a diminuição de tamanho, né? Nós vamos diminuir o tamanho, como vocês podem ver aqui em cima está em 719 por 719 e vamos diminuir para 64 por 64. Então quanto maior a árvore ficar dentro desse quadrado é melhor, né? Importante lembrar que não se deve ultrapassar essas linhas amarelas que ficam na lateral, ok? Após você ter redimensionado, vocês podem clicar em redimensionar, ok? Bem, após o tamanho estar correto aqui, vocês podem vir aqui na caixa de ferramentas, vai ter a seleção, ferramenta de seleção retangular, vocês podem clicar nela e colocar o mouse aqui no fundo e ele vai aparecer aquela âncora para vocês. Aí vocês podem clicar com o botão esquerdo, ele irá ancorar a imagem dentro do nosso terreno, né, da imagem de fundo. Após isso, vocês devem salvar essa imagem de fundo aqui, ok? No caso, vocês vão vir aqui em arquivos, tá? Não utilizem a opção salvar e salvar como para essas imagens. Por quê? Porque quando você salva ela aqui no GIMP, ela vai salvar no formato de projeto do GIMP. O que vocês devem fazer é vir aqui na opção exportar como. Essa opção que vai transformar a sua imagem em .png, .jpg, etc. Aqui temos várias opções, muitas opções, desde ícones até hora, que é Open Raster, que eu nunca ouvi falar na minha vida, né? Pincéis do GIMP, etc. No nosso caso, vamos utilizar ou a opção BMP do Windows, que é esse .bmp, ou então a opção PNG, que é esse .png aqui. No caso, eu vou utilizar a opção .png. Como eu já tenho uma imagem com o nome de Grass, vamos usar outra aqui, Tree, né? E vamos confirmar se aqui vai estar .png escrito no nome e depois exportar. Antes de vocês exportarem, vai aparecer essa mensagem aqui, onde você vai configurar algumas coisas. A única coisa que eu recomendo é que vocês tirem esse salvar resolução, porque senão na hora que, caso você for estender e reduzir, vai ficar um pouquinho estranho para vocês aí, tá? Após desmarcar essa opção, você pode clicar em exportar. Ok. Agora, vamos reduzir essa imagem, tá? Nós fizemos a imagem ali na configuração normal, né? Caso a gente necessite. E agora vamos redimensioná-la para o tamanho de 64 por 64. Vocês podem vir aqui na aba imagens, tá? E descer até redimensionar imagens, tá? Vocês podem clicar aqui em redimensionar imagens. E aqui vocês podem transformá-la em X por Y, resolução X por Y, ou então largura e altura, que é o normal, que é em pixels, né? Que é a dimensão em pixels. Aqui temos as outras opções, porcentagem, polegadas, milímetros, pontos, etc.
Vocês podem tirar, desmarcar essa opçãozinha desse cadeadinho aqui do lado. Esse cadeado, vocês podem clicar em cima dele, para ele não fazer um redimensionamento seguro, que é o que eles chamam, né? Aqui na largura, como já foi dito, vocês vão colocar em 64 e na altura também em 64. Tira a opção cúbica, coloca opção nenhum e clique em redimensionar. Pronto. Na hora que vocês forem utilizar a imagem, eu recomendo que vocês, antes de vocês redimensionarem, vocês venham aqui em imagem, na opção imagens, modo, e aqui, possivelmente, caso vocês peguem uma imagem do Google, talvez venha em opção indexado, talvez essa opção vai estar marcada, esteja marcada com essa bolinha aqui. Eu recomendo que vocês retirem antes de redimensionar e coloquem em RGB, né? Porque na opção 256 cores, ele fica meio desfocado na hora que você redimensiona ele para um tamanho menor. Então eu recomendo que vocês deixem em RGB, ok? Após redimensionar essa imagem, vamos redimensionar o fundo. Vamos salvar primeiro, né? Vem aqui em arquivos, exportar como 3, vamos colocar ela com o nome de 64x64, ok? Em PNG mesmo, podem exportar, tirem a opção salvar resolução e cliquem em exportar, ok? Agora vamos fazer o baú. Aí, esse é o nosso fundo, tá? E vamos pegar o nosso baú. Seleciona o baú, dá um Ctrl C, um Ctrl V e redimensiona ele para o tamanho adequado ao mapa, ok? Vamos lá. Lembrando que quanto maior, melhor para ser visualizado, tá? Então tente deixar os objetos muito bem posicionados e muito bem esticados dentro da imagem, ok? Pode clicar em redimensionar, ancora ele no fundo e vamos conferir se a cor dele está em RGB, né? O padrão tem que estar em RGB. RGB está colocado, então vamos redimensionar a imagem. Redimensionar, tira a chavinha do canto, 64 por 64. Tira a opção interpolação cúbica e coloca nenhum. Redimensionar, pronto. Aqui vocês podem ver que está o nosso baúzinho aqui, cheio de tesouros. Muito bem, arquivos, exportar como, deem um nome, PNG 64, opa, escrevi BU, baú 64x64, exportar. Tirem o salvar resolução, caso esteja, e exportar. Muito bem, agora vamos salvar a imagem do fundo em 64 por 64. Vocês podem ver aqui em modo, confere se está em RGB. Deem Ctrl Z para refazer, né, desfazer toda a colagem do baú, caso tenha feito, né? Vem aqui em imagem, redimensionar a imagem, 64 por 64, interpolação nenhum e redimensionar. Muito bem, esse é o nosso fundo, ok? Vocês podem vir aqui em exportar como e colocar aqui terreno 64x64, ok? Tira salvar resolução, mesmo sisteminha. Muito bem, agora eu vou mostrar para vocês como obter essas imagens do personagem, né? Do char que vocês vão utilizar no jogo. No caso, foi mostrado, se eu não me engano, o da menininha. Essa daqui. Essas imagens vocês irão obter de um site
chamado Geosites. Porém, é um site japonês, então é um site que não irá mostrar nas buscas do Google, tá? Se vocês procurarem Geosites no Google, vocês não irão achar, ok? Geosites. Vocês não irão achar por ser um site japonês, ok? Então, vocês irão procurar RPG Maker XP Charset. Vocês irão descer e na segundo site aqui, se eu não me engano é um fórum, é esse centrorpg.com. Aqui tem um tópico de um autor, né, desconhecido, que irá mostrar um gerador de chars XP, né, que irá ter o link do site aqui, ok? Vocês podem clicar no link e você será redirecionado a esse site japonês aqui, www.geosites.xp, etc, etc, loose leaf, ok? Aqui nós temos dois tipos de caractere, o caractere masculino e o feminino, ok? Aqui, por ser um site japonês, vocês com certeza não vão entender nada, menos que você seja muito estudado e não tenha QI 100, ok? Aqui, nessas primeiras opções, temos o dos cabelos, né? Os cabelos e as cores. É um site meio limitado, porém é muito bom, né? E muitas pessoas usam, né? Aqui, como vocês podem ver, é fácil criar, tá? Só você escolher a cor, olha lá, ó, e ele já configura o seu personagem dessa maneira, ok? Aqui temos os olhos, cicatrizes, né? Olha lá, ó, cicatrizes, orelhinhas de coelhinho muito fofas, capacetes e tal. Você pode criar um herói utilizando sua imaginação. Bem, após você criar o seu herói, ele vai estar completo aqui, ok? Nessa opção aqui. E o que vocês devem fazer para obter essa imagem? Obviamente, ele não irá deixar vocês salvarem essa imagem, tá? Ele vai aparecer uma coisa totalmente diferente. Ele não vai aparecer a imagem aqui para vocês, mesmo que vocês salvem. Então, o que vocês devem fazer? Vocês devem deixar o seu zoom em 100%, 100%, vamos conferir, não, em 150% eu acho que já está bom, ok? Vocês deixam o zoom da sua página em 150%, vocês podem segurar com o botão Ctrl e utilizar a bolinha do mouse de rolamento para fazer isso, tá? E depois é só vocês clicarem na página e apertar Alt Print Screen, o botão a tecla Alt, e o Print Screen está lá em cima que quase ninguém usa, né? Bem, vocês podem apertar Alt Print Screen, vir aqui no nosso querido GIMP, clicar em botão direito em algum projeto aqui, né? Ou simplesmente ir aqui na barrinha de cima e vir em colar como, ali ó, colar como nova imagem. E ele vai mostrar para vocês o print da sua página, da página que você pesquisou, ok? Após você dar o seu print aqui, vocês irão recortar essa imagem. Primeiramente, vocês devem apertar o botão 1 do teu teclado aí, que ele irá fazer um zoom para você recortar exatamente o ponto que nós queremos, que é toda essa área verde aqui. Ou o botão 1, ou o botão 2, ou o botão 3, tá? O botão 1, no caso, eu vou apertar porque eu já dei um zoom no nosso navegador, ok? Caso continue pequeno ainda para vocês, vocês podem apertar o botão 3 aí, que ele irá dar um zoom melhor para vocês, ok? Vocês selecionam toda essa área, a borda dessa área verde, sem deixar escapar para essa área bege laranja, tá, ok? Não sei que cor que vocês estão vendo aí, enfim. E depois vocês podem clicar com o botão direito em cima da imagem, vir em editar e depois em copiar, ok? Após isso, só vir clicar com o botão direito novamente, tirar a seleção, vir em editar e colar como, aqui ó, nova imagem, ok? Como vocês podem ver, toda a área verde foi selecionada e
Para ser utilizado no nosso programinha aqui, teremos que transformar essa imagem na mesma resolução que foi especificada no programa, que no caso está na resolução de dimensão de 172 por 256, ok? 162 de largura e 256 de altura. Vocês podem ver aqui em imagem, redimensionar, largura, vocês podem tirar o cadeadinho aqui, largura 172 e altura 256, ok? Lembre-se de tirar a qualidade de interpolação e pode deixar nenhum, ok? E clicar em redimensionar. Pronto. Agora nós teremos que transformar esse fundo verde em um fundo amarelo, que é um fundo que o programa está lendo, né? Foi o fundo especificado. Porém, ele tem que ser um amarelo muito puro, o mais puro que você conseguir. Para isso, vocês podem vir aqui nas opções Red e nas opções Green e deixar em 255 cada opção dessas, tá? A opção Blue vocês podem retirar e deixá-la em 0, ok? E ele vai dar o amarelo mais puro que ele tiver no caso aqui, ok? Vocês podem clicar em OK aqui, vir na opção do baldinho aqui de tinta, ferramenta de preenchimento e começar a pintar. Lembrar da sua infância, ok? Pintem todas as bordinhas, não esqueçam de nenhuma bordinha, ok? Lembrando que quanto menos equipamento, quanto mais simples o personagem, mais fácil vai ser, ok? Após vocês terem confirmado de que tudo está bem pintado, tá? Não tem nenhuma partinha sobrando, né, de outra cor, vocês podem salvar. No caso, vocês vêm aqui em exportar como e colocar o nome da imagem conforme especificado no programa. No caso, no nosso programa, ele está como persona0.png, ok? Então nós vamos colocar aqui persona0, né? Persona0.png e o nosso programa vai ler isso daqui. Retirem a resolução, tá? Desmarque a caixinha salvar resolução. Retirem a opção salvar resolução, né? Desmarque a caixinha e clique em exportar. Ok? Imagem exportada. Muito bem. Após vocês terem terminado de fazer a alteração no personagem, de pintar o fundo dele, vocês devem mudar ele, colocar o nome em que o programa está lendo, o nome e a extensão. No caso, o nosso programa aqui está lendo persona0.png, ok? E também fiz algumas alterações de que o baú ele está lendo em .gif e vocês têm duas opções: ou altera o arquivo de imagem ou você altera o programa, que também é muito fácil, entendeu? No caso aqui eu alterei apenas o arquivo de imagem. Os antigos eu coloquei como 0 para ele não ler e os novos eu coloquei .gif, árvore.gif, baú.gif e terra.gif, ok? E mais uma coisa, esse daqui é como ficou, tá? Vocês podem ver que está com algumas falhas muito grandes aqui, né? Falhas horríveis. Por quê? Eu recomendo que vocês tentem fazer com que, no caso, buscar imagens que não tenham padrões de coloração, que nem essa nossa grama aqui que nós utilizamos. Quando ela foi reduzida de tamanho, a coloração dela ficou muito amarelada, né? Muito amarelada. E já ela com a árvore ficou diferenciada, ok? Ficou uma coloração totalmente diferente do que é normal, né? Porque a árvore ela meio que sobrepôs a grama, ok? Então eu recomendo que vocês busquem imagens no Google, né? Que não sejam muito grandes, muito extensas, né? Muito grandes,
pois na hora que vocês forem redimensioná-las, elas vão ficar um pouquinho estranhas na coloração, como ficou essa daqui, né? Esse é o nosso personagem. Você está vendo que ele está com alguns risquinhos aqui, né? Que foi na hora que nós fizemos o redimensionamento, né, da imagem, ok? E só que no próximo vídeo nós iremos ajustar isso daqui. Caso no teu software apareça esse mesmo erro, nós iremos configurar ele novamente, né? Iremos explicar o porquê desse pequeno errinho aqui, ok? O joguinho ficou dessa forma. O joguinho anterior, ele não andava corretamente, ele não tinha as posições para cima, dos lados e para baixo. Ele não tinha essas imagens mais bonitas, que tá feinha agora por causa talvez que a gente não mudou o fundo para interpolação cúbica na hora de redimensionar. Mas o personagem não pode ter interpolação cúbica, porque senão ele fica com mais defeito do que ficou agora aqui. No próximo vídeo, nós vamos explicar passo a passo como é o código completo desse joguinho, já que esse vídeo ficou muito extenso. E ia precisar das imagens mesmo, então foi bom a gente ter explicado sobre as imagens do programa. E é muito importante saber sobre edição de imagem, principalmente no GIMP, que é um programa freeware, quer dizer, livre de copyright. Curtam o nosso vídeo, compartilhem também se possível, no Facebook principalmente, vocês têm muitos fãs no Facebook, claro. E muito obrigado, até mais.